Bom dia, senhoras e senhores. Nós estamos retornando para a nossa videoaula. Estamos começando o nosso primeiro módulo de História. Esperamos que o módulo de Geografia tenha atendido às suas expectativas. Gostaríamos de receber informações, críticas, para que a gente possa melhorar. Estamos providenciando para que a gente possa melhorar o nosso áudio. Eu acredito que ele tem melhorado e vai melhorar mais. Nós vamos trabalhar com o módulo de História. Nós tínhamos feito um planejamento para colocar determinados assuntos, mas nós não tínhamos conhecimento ainda das duas questões que seriam colocadas na quinta avaliação de História. Com a chegada da quinta avaliação de História, nós tivemos que modificar o nosso planejamento e inserir mais duas aulas. Retiramos uma e inserimos duas. Então nós estamos dando cerca de 6 aulas. Essa aula que nós vamos falar agora, na realidade são duas aulas. As aulas do assunto 43 e do assunto 47, que são as revoltas anti-oligárquicas e as revoltas tenentistas de 1922 e 24 e a coluna Miguel Costa Prestes. Com isso, eu acredito que a gente tenha, com a videoaula e com o PowerPoint que é disponibilizado para as senhoras e senhores, vocês tenham bastante ideias para resolver a questão, que não é uma questão difícil, mas necessita de um certo conhecimento. Como eu falei, a segunda questão sempre é uma questão muito boa para se colocar bastante ideias. Tá? Então nós vamos trabalhar em cima do quê? Primeiramente, nós vamos falar dos conflitos internos e também das revoltas ocorridas na Primeira República. A Primeira República, que ela vai do início da República, 1889, até a Revolução Liberal de 1930, quando encerra a Primeira República, que é também conhecida como República Velha. Esse tempo, é um tempo de muita acomodação do aspecto político e institucional do Brasil e, por que não dizer também, do aspecto econômico e social. Vão ocorrer muitos fatos que vão nos levar a desembocar numa ditadura, que é a ditadura Vargas. Mas isso é caso para se estudar posteriormente. Vamos falar hoje sobre isso. Eu espero poder dar uma passagem geral naquilo que os senhores entendem como República Velha. Vamos lá então? Vamos dar uma olhada? Então, proclamada a República, 2 militares vão despontar no governo novo, republicano. Deodoro da Fonseca como presidente e Fernando Peixoto como vice-presidente. Isso aí é conhecido como a República das Espadas. Eu não quero tocar muito no processo republicano de como nós chegamos desculpa, como nós chegamos nessa forma de governo, porque nós vamos ver isso em outra aula. Mas lembrar que nós temos a República da Espada, são os 2 marechais, e logo depois então entrará o primeiro governo civil, que é de Prudente de Moraes e depois o de Campos Salles. E com isso encerra o ciclo da consolidação da República. Vamos falar sobre o fenômeno do tenentismo, que são revoltas da baixa oficialidade. Os tenentes naquela época eram também grandes estudiosos, eram conhecidos como bacharéis, né? Podiam fazer parte da política. Então, nós vamos dar uma olhada nisso também. E vamos chegar até a Revolução de 30. E nesse espaço de tempo, nesse interregno aí, cada aspecto desse, nós vamos falar de revoltas, de rebeliões, de levantes contra o governo, principalmente. Ok? Não esquecer que com a ascensão de Deodoro da Fonseca e Floriano, nós vamos ter uma nova Constituição, que é a primeira Constituição da República, né? E que vai estabelecer o federalismo. Nós somos um Estado federado,
o presidencialismo como forma de governo, vai haver a divisão dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, vai ser um regime representativo e vai ter voto universal. Por que ele fala em voto universal? Porque não é mais o voto censitário do Império. No Império havia o voto censitário. Para se eleger e para eleger você tinha que ter posses. Então aí vamos ver o primeiro governo provisório do Deodoro da Fonseca. As reformas que foram feitas, muita coisa foi feita no governo do Deodoro. Antes dele renunciar, ele renuncia, né? E o que pega no governo Deodoro, na realidade, são o problema econômico. E quem vai ser o ministro da Economia do Deodoro? Vai ser o Rui Barbosa. Eu não sei se ele foi um grande ministro ainda. Mas aqui estão algumas idealizações, ou o que foi feito no governo do Deodoro. O importante aqui é a separação do Estado, da Igreja, a instituição do casamento civil, mas também temos como nódoa o banimento da família real e a colocação do dístico Ordem e Progresso, um dístico positivista do Benjamin Constant, na bandeira nacional. Como falamos, o Rui Barbosa vai ser o ministro das Finanças, né? Vai praticar o tal do encilhamento, não vai conseguir desenvolver a economia, vai emitir papel moeda. Isso sempre foi querer dar solução ao Brasil, emitir papel moeda sem lastro, e vai haver uma crise econômica. Tá? Vai ser feito um acordo com os Estados Unidos, nós vamos pedir empréstimo aos Estados Unidos e vamos receber represália dos bancos ingleses e franceses que estavam andando no pedaço aqui e não queriam perder a boquinha. Tá? Vai ser votada uma nova Constituição, como eu falei, a primeira Constituição da República. Ela é de influência americana, argentina e suíça, além das grandes ideias do positivismo. Né? Ela vai incorporar alguma daquelas medidas provisórias que foram realizadas à Marinha de Guerra. Tá? Então vão ocorrer duas revoltas no governo do Floriano Peixoto. A revolta da Armada e a outra a revolta federalista, que é uma revolta mais localizada, mas vai colocar frente a frente republicanos e federalistas. Tá? A primeira delas, revolta da Armada, dificuldade de negociação com a oposição, que é a elite cafeeira, e o fechamento do Congresso Nacional. Isso foi motivo político com relação a Deodoro e com relação a Floriano. Qual era o objetivo? Derrubar o governo de Deodoro Fonseca e equiparar os salários entre as forças. Isso era o objetivo da Marinha. Por quê? A Marinha reclamava que não estava sendo atendida nos seus pleitos em termos de salário para o pessoal da Marinha. Eu talvez tenha uma explicação para isso. O nosso exército é plebeu. A nossa Marinha de Guerra é monarquista. Ela é elitista. Veio do Império assim. E o exército é republicano. Quando o exército assume, a Marinha, como escola militar, cerca de 7 anos depois, quando vai ser criada a Escola Militar do Realengo, em 1911. Tá? Então, a Escola Militar, que a pessoa chama Escola Militar da Praia Vermelha, que é o nome mais conhecido, ela vai ser fechada em 1904, por causa da revolta da vacina. Bom, depois do governo Rodrigues Alves, aí, as disputas governamentais, tudo, vai aparecer esse homem aí, o Hermes da Fonseca, que tinha sido ministro em 1906, tinha feito uma grande reforma no Exército, era conhecido como o pai do novo Exército, né, o reformador do Exército, vai criar grandes coisas para o Exército, até porque as causas determinantes eram uma manobra que ele manda fazer e ele verifica que o soldado não é bem entendido, então ele dá continuidade às reformas de outros ministros, como Nepomuceno, Malé e Argolo. 3 grupos de oficiais vão estagiar lá na Alemanha. A Alemanha era o tchan da época, né, em termos de exército, e eles voltam e querem reformar. O Getúlio vem vitorioso. Tá? Esse é um cartaz aí da revolta. E aí, esses 3 homens, olha quem está aqui. Miguel Costa.
general da Força Pública, vem junto com Getúlio. E esse homem aqui, pouca gente estuda esse cara no Exército Brasileiro. Chama-se Pedro Aurélio de Góes Monteiro. É um grande ícone, grande filho da missão francesa no Brasil. Bom, e com isso nós terminamos aqui a nossa aula. Espero ter falado bastante ideias. Espero ter passado, por exemplo, uma sequência cronológica, que foi meu interesse, dessas revoltas, né? Colocar elas no temporal para que os senhores pudessem entender como se desenrolou isso dentro da República Velha. E futuramente teremos outras aulas a respeito desse assunto, já com uma outra visão, uma visão muito mais política, e espero também que seja uma aula em que eu possa passar boas ideias para as senhoras e senhores. Então, até uma próxima aí, e bom estudo para vocês aí para fazer a questão da prova, tá?